Pessoal, vale a pena a gente acompanhar no detalhe a intervenção, o discurso que o presidente da Argentina, Javier Milei, fez na 67ª reunião de cúpula dos líderes do Mercosul, que aconteceu em Foz do Iguaçu no finalzinho deste ano. Foi agora, em dezembro, no finalzinho do ano, que houve o encontro dos estadistas. E o discurso do Milei, vale a pena a gente ouvir frase por frase. Vamos começar aqui que eu vou comentar. Hace un año en Montevideo les dije que a las instituciones no hay que evaluarlas por sus intenciones, sino por sus resultados. Porque el Mercosur nació con una misión clara de promover el comercio, aumentar la prosperidad, integrar mercados y elevar la competitividad de nuestras sociedades. Y ninguno de esos objetivos centrales se cumplió. Primeiro ponto. O Mercosul nasceu com o objetivo de implementar o comércio, gerar riqueza e trocas comerciais e de serviços entre os seus membros. E era isso que aconteceu desde o Tratado de Assunção de 1991 e, como consequência, a formação dos acordos de comércio bilateral e regional, área de livre comércio, união aduaneira entre os países do Mercosul de lá para cá. Até o início desse século, o comércio entre os países cresceu de coisa em torno de 2, 3 bilhões de dólares por ano para 15 bilhões de dólares por ano. Então o Mercosul cumpria a sua existência. Quando chegaram os regimes progressistas na América Latina, em destaque para o governo Lula em 23, e outros países, principalmente nos Kirchner na Argentina e parte no Paraguai e no Uruguai, começou uma contaminação de agendas que deixou de ser econômica. Vocês vão se lembrar, de 2003 até hoje, um pouco mais de 20 anos, começaram a trazer Venezuela para o grupo, Bolívia do Evo Morales. Então o que ele está dizendo assim? O Mercosul se perverteu, deixou de ser um projeto de desenvolvimento econômico para ser um arranjo de amiguinhos de regimes esquerdoides maluquetes fora da agenda econômica. Milei na veia, hein? Vamos lá. No hay mercado común, no hay libre circulación efectiva, no hay coordinación macroeconómica, no hay armonización normativa real, no hay incremento significativo del comercio interno, no hay apertura suficiente al mundo. Sí hay una burocracia sobredimensionada. Porque, porra, não há nada, né? Não há incremento em comércio, não há abertura comercial, não há. O que há é uma burocracia miserável, um monte de gente que se encontra de tempos em tempos para preencher um monte de pedaço de papel e ficar com aquele discurso da CEPAL dos anos 60, tá certo? Que é, somos perseguidos pelos Yankees, o mundo é cruel com os países latino-americanos, a integração social, os projetos de desenvolvimento e combate à pobreza. E é um capso essa conversa que entrou em 2003 e permanece até hoje. Então ele chega e fala assim, o que se transformou? Num processo burocrático. Ineficaz. Que se expandió sobre sí mismo. Señores, la realidad no se discute, se mide. Según la propia documentación del bloque, el comercio intrazona como proporción del comercio total se encuentra hoy muy por debajo de sus niveles históricos. Y esto ocurre a pesar de que los aranceles externos del Mercosur están entre los más altos del mundo. O que eu dizia antes? Que o comércio, média de comércio entre os países hoje é mais baixa do que já foi há 20 anos atrás. Olha que loucura. E mais, ele fala assim, os aranceles, né, as tarifas de comércio estão entre as mais altas do mundo. Processo de integração regional. Primeira coisa que você faz é baixar a tarifa, porra. Nós estamos há quanto tempo? 30 anos para conseguir baixar as tarifas entre nós. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. Você passar um iogurte do Uruguai para o Rio Grande do Sul, é um parto na terra. Isso é o Mercosul. Devia passar sem tarifa já, comércio como tem na Holanda e Alemanha, como tem em Espanha e França. Mas ninguém fala. Aí vai lá o presidente da Argentina e vai lá e estampa na cara de todo mundo o que é a realidade do Mercosul. Un arancel así no protege el empleo, lo destruye. Es por eso que durante nuestra presidencia pro tempore impulsamos y logramos una ampliación de las excepciones al arancel externo común, para que nuestras empresas puedan acceder a bienes más competitivos y para que los consumidores paguen precios más razonables. Esto es solo un primer paso. La región necesita un arancel moderno, simple, competitivo y alineado con las prácticas de los bloques dinámicos del siglo XXI. De lo contrario, seguiremos condenados a crecer por debajo del mundo. Además, hoy más que nunca, el bloque necesita una reforma institucional integral que reduzca el costo económico del Mercosur. La integración debe estar al servicio del comercio, no al servicio de la burocracia. A integração tem que estar a serviço do comércio e não a serviço da burocracia, que é o que esses regimes do PT, da esquerda adoram. Viagens internacionais em hotéis caros, reuniões com documentos que não falam nada. Quer dizer, tem que retornar à agenda do comércio. Ele ainda falou, tem que pegar porque você tem as tarifas e você tem a tarifa externa comum, a
TEC, que é o quê? Você traz um produto pelo Brasil da Alemanha ou um produto pela Argentina da Alemanha, a tarifa tem que ser a mesma, tarifa externa comum, uma união aduaneira. Mas isso também não acontece. As chamadas perfurações da TEC são a realidade do comércio do Mercosul há décadas. Então você traz uma máquina com mais facilidade pela Argentina, por exemplo, do que pelo Brasil, porque a tarifa varia. Então ele está dizendo, vamos retornar a um ambiente mais simples de tarifas. Vamos tirar, voltar a ser área de livre comércio. E vamos fazer um esquema onde os países possam realizar suas relações bilaterais, comerciais, sem ficar presos no Mercosul. Só podem negociar relações bilaterais com o Mercosul junto. Ou seja, não realizam. Así como debemos corregir lo que no funciona, también debemos potenciar lo que sí tiene futuro. Nuestros países poseen un conjunto de activos estratégicos extraordinarios: energía, minerales críticos y alimentos. Siempre han estado ahí, y al menos en el caso argentino no hemos sido capaces de convertirlos en riqueza. Lo que necesitamos es dejar de poner obstáculos internos y permitir que ese potencial se despliegue de una vez. La coordinación energética, la articulación de cadenas de valor y la reducción de barreras reales son las herramientas que pueden transformar la geografía económica de nuestros países. También debemos reconocer algo que aprendimos durante estos años. La flexibilidad es un activo, no una amenaza. El último Premio Nobel de Economía da cuenta de esto mismo, al quedar demostrado que lo que realmente impulsa el crecimiento económico es la innovación y la creatividad. Y esto solo puede florecer en contexto de flexibilidad. La rigidez solo puede traer estancamento. Dois pontos fundamentais, que eu já tenho falado em várias outras passagens das nossas conversas aqui. A vocação do Brasil e dos países da América do Sul, em particular, do Cone Sul e do Mercosul, eu incluo aqui o Chile, a Bolívia, tá certo? São a produção de alimentos e energia sustentáveis. Todos esses países, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, até a Bolívia, têm recursos naturais fartos, seja do ponto de vista das commodities minerais, das commodities agrícolas. Não tem nenhum problema em ser produtor de alimento e energia. Pelo contrário, tem muita tecnologia envolvida aí. É a nossa vocação nacional e regional. O que ele está dizendo? Vamos viabilizar a integração através da nossa vocação. Né? Depois ele utiliza o Prêmio Nobel de Economia para dizer o seguinte: como é que você promove desenvolvimento? Com inovação, criatividade e flexibilidade. Tem alguma coisa mais inflexível do que as políticas do PT, do que as políticas estatizantes, dirigistas do PT e dessa visão varguista e peronista do mundo? Não tem. O que ele está dizendo é exatamente o contrário. Vamos dar uma guinada nas nossas agendas. Vamos liberalizar, liberar as pessoas e as empresas para trabalhar e criar riqueza. En ese sentido, el bloque ha avanzado bajo distintas modalidades de flexibilización: negociaciones conjuntas, acuerdos macros, preferencias bilaterales e incluso acuerdos individuales celebrados por Estados partes. Pretender congelar esa dinámica sería condenar al bloque al anacronismo. Necesitamos reglas claras, sí, pero también necesitamos que la capacidad de que cada país pueda posicionarse con la velocidad que exige su inserción internacional. Esta flexibilidad que proponemos no es un concepto abstracto, sino una herramienta concreta para adaptarnos a un entorno internacional que evoluciona mucho más rápido que nuestra capacidad de respuesta colectiva. La experiencia demuestra que cuando el Mercosur intenta avanzar de manera monolítica, los procesos se dilatan y las oportunidades se pierden. La relación con la Unión Europea es un caso testigo de esa lentitud, porque tras décadas de negociaciones no hemos podido terminar de materializar un acuerdo comercial. El tamaño y complejidad de los bloques y la existencia de actores con capacidad de veto opuestos a la competencia dilata una relación que debería haberse establecido hace años por la complementariedad de nuestros mercados. Nuestros países no tienen 10 años más para desperdiciar en discusiones administrativas. El tiempo que nos ha llevado estos acuerdos no responde a los desafíos que tenemos por delante y no responde a las necesidades económicas de nuestras naciones. El tiempo de la oportunidad económica es siempre breve y no puede subordinarse a la eternidad de la burocracia y la política. Por otro lado, no podemos ignorar la dimensión de la seguridad, la criminalidad transnacional. De novo,
que ele está dizendo aqui? O aspecto monolítico que marcou a construção e as relações entre os países do Mercosul, os processos administrativos longos, difíceis, custosos, seja no acordo com a União Europeia, seja com qualquer outro parceiro, fizeram com que a gente não fizesse acordo com ninguém. A gente entrou no século XXI praticamente paralisado em função do Mercosul e não ganhou a agilidade necessária nas mudanças constantes da produção para aumento de produtividade. Não conseguiu. O que ele está dizendo? Não funcionou, não dá certo. Ficar insistindo na burocracia e no administrativo não vai dar certo. Então, dá um passo para trás. El narcotráfico y la trata de personas no conocen límites territoriales. Desde el primer día advertimos sobre la situación de la triple frontera. Por eso Argentina impulsó la creación de la Comisión Mercosur contra el Crimen Organizado Transnacional, que hoy es una realidad. En este marco quiero referirme también a la situación democrática regional. Venezuela, suspendida en el Mercosur por violar el protocolo de Ushuaia, continúa padeciendo una crisis política, humanitaria y social devastadora. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario. También exigimos una vez más la liberación de todos los presos políticos y no dejaremos de pedir en todos los foros internacionales por la libertad del argentino Nahuel Gallo detenido ilegalmente. Saludamos el reconocimiento internacional al coraje de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025, y reiteramos nuestro llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano. Asimismo, quiero destacar la importância da incorporação de Bolívia ao Mercosur. A Argentina transmitiu Olha só, ao presidente... dois aspectos essenciais que estão vinculados e que o Brasil fala muito pouco, quando fala errado. É o seguinte, o maior problema sul-americano é qual? A da segurança, da expansão da criminalidade nas economias, entre as fronteiras dos nossos países, do continente, e de regimes que estão vinculados ao crime. Exemplo, o regime venezuelano, que o Brasil põe panos quentes, quer intermediar, sabe-se lá o quê, quer valorizar, quer dar legitimidade. O sujeito foi na lata e falou o seguinte, tem que se livrar, saúdo a posição americana de se livrar do Maduro, que é um regime atroz, um regime ditatorial, não legítimo, vinculado ao narcotráfico. Temos que eliminar esse regime e trazer ao povo venezuelano a liberdade. Saúda a nova detentora ou a laureada Maria Corina Machado, que é como Nobel da Paz, que teria sido, e acho que do ponto de vista legítimo é mesmo, eleita presidente da Venezuela, faz a saudação no encontro do Mercosul. Veja que revolução que é isso. Nenhum país falava nesse assunto. O cara falou tudo de uma vez. Assim, tem que derrubar, é narcotráfico, tem que combater, tem que saudar a nova presidente eleita legitimamente, tem que trazer a Venezuela, se quiser, para um regime democrático e, quiçá, aí sim, realizar um processo de integração regional. Transmitió al presidente Paz Pereira que estamos plenamente dispuestos a acompañar con seriedad técnica y claridad política su proceso de adhesión. Antes de concluir, quiero una vez más el apoyo permanente y sólido del Mercosur a los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes ocupados ilegalmente por el Reino Unido desde 1833. Y para finalizar, quiero decirles, estimados colegas, si algo ha demostrado la experiencia es que el proteccionismo, la burocracia y la complacencia nos hundieron en el estancamiento. La Argentina ya decidió romper con ese modelo fallido y avanzar hacia un país donde producir, comerciar y competir no depende del capricho del Estado ni de regulaciones absurdas. Si realmente queremos prosperidad, necesitamos el coraje de dejar atrás las recetas fracasadas, cortar con los errores del pasado y avanzar hacia un esquema abierto, eficiente y capaz de integrarse sin miedo a la realidad global. En esta línea, los recientes acontecimientos en la región confirman que este cambio de rumbo no es aislado. La victoria de José Antonio Kast en Chile expresa una clara demanda social por economías más competitivas, abiertas y flexibles, capaces de generar crecimiento genuino a partir del trabajo, la inversión y la libertad económica.
Olha só, ele dá uma aula de liberalismo aqui e de análise histórica dos fracassos constantes da economia e do processo de integração regional. Sugere a transformação das regras, a simplificação, a desburocratização, a abertura para novos mercados e completamente mudar a agenda do processo de integração do Mercosul. E mais, saúda a vitória do presidente Kast no Chile, que é um presidente com uma visão liberal conservadora, mais conservadora até, que finalmente retornou ao governo chileno. O governo do Paraguai já tem dado, como a gente já tem falado aqui, já tem dado sinais de que está indo para o caminho certo. O Paraguai está crescendo 5% ao ano, está focado no desenvolvimento, na criação de riqueza, está trazendo investimento brasileiro como nunca, né? O Uruguai, apesar de ter um governo de centro-esquerda, tem um perfil ainda muito mais ajustado a essa nova fase do mundo que está se reformulando, que está se flexibilizando, que está trazendo uma agenda muito mais ágil, muito mais competente. A própria Bolívia tem um presidente novo, também de centro-direita. Então sobrou quem, cara pálida, para resolver esse negócio do Mercosul e do nosso continente? O Brasil. Está todo mundo esperando. Daqui 9 meses, é uma gestação. Quem sabe o Brasil também se junta a essa agenda vitoriosa de criação de riqueza, né, de liberdade, de ajuste nas agendas políticas, que a gente perdeu tanto tempo com essas agendas inúteis, burocráticas, elitistas, sindicalistas e criadoras de conflito interno entre as sociedades dos seus membros, dos seus países membros. Este giro político en Latinoamérica debe ser interpretado como una clara señal para el Mercosur. O el bloque comienza a acompañar esta nueva realidad o quedará atrapado en una inercia que el mundo ya dejó atrás. La integración regional solo será realizable si se apoyan economías dinámicas, abiertas y comprometidas con la eficiencia y la competencia de mercado. La pregunta que debemos hacernos hoy es simple. ¿Queremos un Mercosur que sea un motor de crecimiento o un freno para el futuro? La Argentina ya respondió esa pregunta. Liberemos las fuerzas productivas que llevan décadas contenidas. Demos a nuestros ciudadanos el derecho de prosperar. Esta es una deuda que tiene el Mercosur y todos sus beneficiarios para con nuestros ciudadanos. No hagamos oídos sordos a la justicia de estas demandas. Muchas gracias. Olha aí que maravilha. Conclui como? Com a liberação das forças produtivas. O que a gente fala no Brasil há décadas? Qual é o nosso problema de crescimento, de voo de galinha? Cresce 1, 2, 3%, bate 4%, chega até 7% num momento aí nos últimos 25 anos, cai para 0, para meio, para 1. Por que acontece isso? Porque tem um custo Brasil, é um modelo fracassado de desenvolvimento, custoso, pesado, o Estado gasta muito, gasta mal, administra empresas pesadas, estatais, é corrupto, é empregatista, é direcionista. O que ele está dizendo? Precisamos virar a página da história. Esse modelo não deu certo. Os estados são pesados, burocráticos, ineficientes. Tá propondo. A Argentina já escolheu esse caminho. E os números da Argentina são bons nos últimos 2 anos. Basta olhar. Com o número a gente não briga. Basta olhar os números da Argentina nos últimos 2 anos. Redução de pobreza, aumento de caixa, aumento de investimento nacional e internacional, queda de inflação. Em 2 anos, a Argentina estava na lama. Está começando a sair e colocar a cabeça para fora. Aumento de produção agrícola, redução de impostos. Então vamos ver o que é o certo. Tá dizendo, tá falando, a Argentina já fez, agora é o Mercosul. É o que a gente tem que fazer também. Vamos mirar nessa agenda, pessoal, em 2026. Se você gostou desse tema, desse conteúdo, me segue e dá um sinal. Fui!